Vamos lá? Será que eu tô ao vivo? Boa noite, novamente, tentando. A conexão tá um pouco difícil hoje. Agora acho que sim. Meu Deus, que dificuldade hoje. Tudo bem? Boa noite. Um pouco atrasada. A gente teve uns problemas aqui. Eu não sei se foi da minha conexão ou do meu aparelho. Muito boa noite. Estamos aí 13 minutos além. Agora sim. Agora sim. E a gente está aguardando o pessoal entrar, porque a gente tem algumas novidades, né? A primeira não é novidade, eu já venho falando há muito tempo, que a gente tem algumas informações atuais sobre vacina. Então, acho que não há nenhuma dúvida que nós não teremos vacina até dezembro nem janeiro. Segura, né? Vacina segura. E boa noite a todos. Boa noite, agora eu tô vendo vocês entrando, eu não tava vendo ninguém. Eu acho que tava uma tela preta. E essa questão de vacina também é bastante discutível, porque nós sabemos que a vacina mais eficaz que temos até hoje é a vacina contra sarampo, né? Que nos dá 95% de cobertura. Então, a cada 100 pessoas vacinadas pelo sarampo, nós temos em média 95 pessoas com a imunidade. Seria muito utopia ou até uma ingenuidade imaginarmos que isso vai acontecer no caso da vacina contra a Covid. Então, a gente imagina aí que tenha entre 50% e 60% de eficácia, tá? Para uma vacina tão rápida, é razoável isso, tá? Então, recapitulando, a pandemia não acabou, o vírus está circulando, mesmo depois da vacina ele vai continuar circulando, e a cada 100 pessoas que tomarem a vacina, cerca de 50 a 60 ficarão imunizadas. Não sabemos até que ponto isso pode acontecer. Então, eu gostaria de deixar isso claro, porque aquelas fotos, aquelas várias denúncias, e eu não sou nenhuma entidade sanitária para ficar recebendo denúncia, mas as pessoas ficam preocupadas, acabam me mandando, tem aumentado a cada dia, né? Tem aumentado drasticamente a cada dia. Então, o que a gente vê nos bares, nas praias, a gente está vendo em muitos dos consultórios, tanto particulares, infelizmente públicos, e pior ainda, de professores renomados, que são excelentes professores, têm uma técnica excelente, está dando um péssimo exemplo. Eu volto a dizer isso porque a gente já está um pouco assim, insistente nisso, né? A gente vem falando disso há quantos meses? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, faz 7 meses que a gente vem fazendo lives falando sobre isso. Num primeiro momento isso teve um impacto grande. Nesse momento parece que o impacto diminuiu no sentido de conscientização. E eu fico muito preocupada porque a gente tem longos meses pela frente. Isso não vai acabar com a eleição, né? O vírus não vai embora depois da eleição e mesmo que apareça uma vacina, o vírus continua circulando. Então, é pôr o pé no chão, entender que a gente está com o vírus circulando com um patamar bastante alto. De novo, estamos como se fosse perdendo ou tendo a queda de 2 Boeings por dia, né? Como se fosse 2 Boeings que estivesse caindo por dia no Brasil em termos de pessoas mortas. Isso é seríssimo, né? A gente não pode se acostumar com isso. Bom, eu acho que a gente já tem um número razoável e aí eu queria começar a contar para vocês o que a gente vai fazer a partir de agora. Nós temos já há alguns anos um evento que nós fazemos só de biossegurança, e não só comigo, eu convido alguns colegas, pessoas especialistas nas suas áreas e ligadas a controle de infecção e biossegurança, e nós fizemos o primeiro evento que se chama Meeting de Biossegurança em Odontologia, em São Paulo, em
2013, eu tô procurando a foto aqui dele. E aí fizemos para quase 200 pessoas, nós temos 2 pessoas que vão participar conosco aqui do Meeting 2020, que participou de 2013, portanto há 7 anos. O segundo que nós fizemos foi no Rio, para quase 300 pessoas, e lá eu convidei um outro colega, e a gente fez o Meeting de Biossegurança 2017. E agora eu acho que é mais do que oportuno a gente ter uma ideia mais abrangente de biossegurança, e aí eu gostaria de conversar com vocês o que a gente vai fazer. No dia 5 de... Olha aqui. No dia 5 de dezembro, a gente vai fazer um evento online, que é um sábado, o dia todo, com uma série de assuntos muito importantes, não só ligado à Covid e nem só ligado à esterilização, mas a outras áreas. E eu tive a honra de ter todos os convites aceitos, e aí a gente vai ter esse evento que para mim é mais do que especial, né? A gente já começou com esse evento há 7 anos, e nesse momento eu acho muito oportuno. Então a gente vai ter, eu vou falar do que eu tenho esboçado há algum tempo e muita gente quer saber sobre a fisiopatologia da doença, epidemiologia e prevenção, um pouquinho de vacina. Chamei a professora Liliana Donatelli, que é da Cristófoli, que nos ajuda sempre nos nossos eventos e é uma especialista e consultora em biossegurança há quase 20 anos, tá aí comigo desde o início, né, paralelamente, fazendo um trabalho maravilhoso. E aí ela vai falar, inclusive, de um assunto que ela defendeu a tese dela, a dissertação dela, né? Que é perfuro cortante, acidente biológico, que é algo extremamente importante, a gente não tem falado muito sobre isso. Chamei também a professora da USP, que tem nos ajudado muito a clarificar, a abrir um pouco a mente do pessoal que ainda continua dando e prescrevendo peróxido de hidrogênio para os seus pacientes. A professora doutora Karen Ortega vai estar com a gente falando não só sobre essa questão, que é importantíssima, que ela fez revisões sistemáticas interessantes, tem publicações fora e aqui no Brasil sobre esse assunto em tempos agora de pandemia, mas ela vai falar também sobre o quão importante é a ciência nesse momento e os avanços que a gente tem em termos de prevenção quando a gente segue a melhor evidência. A gente vai falar também com a Lúcia Ancilotti, que a gente já fez uma live com ela algum tempo atrás, eu fiz, depois ela entrou numa live e ela vai falar sobre gestão de odontologia em serviços públicos. Eu acho que isso é extremamente importante e eu acho que é mais do que oportuno. E chamei a doutora Maria Cláudia Guimarães para falar sobre os resíduos de saúde, do quão importante é essa parte que muitas vezes as pessoas nem sabem o que significa, não sabem como esboçar um PGRSS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, e a doutora Cláudia vai conversar com a gente. A doutora Mônica Romero já participou do nosso primeiro meeting em 2013, na época não foi esse assunto que ela abordou, e eu pedi para a Mônica é uma pessoa extremamente meticulosa e já está na área de biossegurança há muitos anos, explicar pra gente quanto custa a biossegurança, principalmente em tempos de pandemia, porque muitas vezes as pessoas confundem o trabalho e o protocolo com o valor. Então é importante a gente saber exatamente quanto custa isso na nossa consulta, e ela vai abordar especificamente o quanto custa essa biossegurança tão necessária, mais do que nunca, que sempre foi. Chamei o nosso colega Fábio Souza, o professor Dr. Fábio Souza, ele está na Federal de Pernambuco e ele vai falar desse desafio que é a universidade em tempos de pandemia. Eu acho que isso é super oportuno, muitas pessoas têm muitas dúvidas e ele está debruçado sobre isso há algum tempo com um grupo de professores universitários
E eu acho que as pessoas que eu estou chamando são as melhores pessoas para falar desses assuntos específicos, né? Assim, de uma maneira inédita, o engenheiro clínico Lúcio Flávio, a gente chama ele de Lúcio Flávio Brito, vai conversar com a gente sobre alguns pontos importantíssimos, já que ninguém aqui é especialista em engenharia clínica, a gente tem poucas noções e ele é um dos caras que mais tem experiência em engenharia clínica no Brasil. E eu chamei, ele ficou super feliz, vai conversar com a gente no meeting sobre toda a renovação, filtração, circulação de ar. Ele vai falar de luz UV e vai falar também de ar medicinal. Que quando ele falou, eu fiquei com uma interrogação, vocês vão entender o quão importante é a gente entender essa parte. E é uma visão mais holística, não é exatamente só sobre a pandemia, mas sobretudo nesse momento a gente entender isso é muito importante. E para finalizar, eu falo sobre essa questão da esterilização, que eu não tenho falado muito nas lives, até porque mudou muito pouca coisa, mudou pouquíssimo em relação ao que já deveria ser, e a gente precisa rever os nossos processos, né? Nesses cursos todos que eu venho venho ministrando desde abril, as pessoas quando chegam na parte de esterilização ficam bastante assustadas e eu vou focar exatamente esses pontos que a gente precisa retificar e ratificar se nós estivermos fazendo certo. Bom, de qualquer maneira, eu acho muito importante que a gente entenda esse momento como um momento único, né, em termos de biossegurança, controle de infecção, e eu estou muito feliz com a possibilidade da gente poder fazer esse meeting, que nós teremos 7 pessoas e 9 palestras, serão 8 horas. Só para vocês terem ideia, todas as informações estão no nosso site. Se você for aí na nossa bio, vocês vão ver um link direto do site para bio, e aí você tem todo o cronograma, né, a parte científica e inclusive como fazer a adesão, tá? A gente vai ter nesse evento também uma série de sorteios no final. Pra você ter ideia, vocês vão ter autoclaves que serão sorteadas, a gente vai ter aqueles aparelhos portáteis de pressão negativa, a gente vai ter produtos e uma série de outros presentes, além dessa grade maravilhosa. A gente está preparando isso com todo carinho e eu gostaria de divulgar isso bastante até o final desse mês. A gente tem um valor que é 20% do que a gente estava cobrando dos nossos cursos, que é para participar. Tem um número máximo, a gente não vai poder colocar um número ilimitado, mas eu espero que todos vocês consigam participar e consigam convidar as pessoas que precisam ainda ser sensibilizadas, né? Eu tenho certeza que vai ser uma abertura de mente para muitas pessoas que gostam de biossegurança, para muita gente que está há algum tempo me acompanhando. Eu acho que vale muito a pena. Eu tô vendo algumas pessoas aqui, eu vou ver se tem alguém que eu possa trazer. Eu vou chamar uma, que é uma que vai participar do nosso meeting. E vamos ver se eu consigo chamar mais pessoas. Mas por enquanto eu tô chamando uma pessoa aqui muito especial. Oi! Tudo bom? Oi, tudo bom? Ai, que felicidade! Ai, que difícil. Para mim é muito difícil isso. Mas imagina, eu já vi live sua aula, você se expressa super bem. Em primeiro lugar, eu queria te apresentar informalmente, isso é uma coisa super informal. A professora doutora Karen Ortega, ela tem feito um trabalho, ela é professora da USP, aqui de São Paulo, da odontologia. Ela tem feito um trabalho, assim, maravilhoso de retificação de algumas condutas e ratificação de outras. E muito obrigada por atender, viu, Karen, o nosso pedido. Eu acho que a sua participação, não só com esse assunto específico, né,
do peróxido, que você se debruçou ultimamente com outros colegas do Brasil e fora do Brasil, mas para trazer um pouco, clarificar um pouco esse negacionismo que muita gente entrou e a pandemia acabou por aí já na sua casa, no seu bairro? Para mim, não. Pois é, pois é. Gostaria de agradecer imensamente. Isso é bem informal, né? A gente nem combinou o que falar, mas a Karen é uma das palestrantes do nosso meeting e eu acho que ela tem muito a contribuir. Você vem desde o início procurando evidências, né, Karen? Fala um pouquinho mais, assim, genericamente, por favor. Eu acho que é isso mesmo. A gente está tentando estudar e interpretar as publicações. É bem isso, né? Porque a gente sabe que tem muita publicação, né? Existe uma avidez muito grande por informação. E acho que a gente precisa ter um critério muito refinado nesse momento, na hora de interpretar as informações que são publicadas. Não que as revistas não tenham bons revisores, não é isso. Mas equívocos podem acontecer, como já aconteceram em grandes revistas, e que deram, né, o seu meia-culpa, né, que falaram o seu meia-culpa, né, como a New England Journal of Medicine e como a Lancet. Equívocos acontecem. Então, nesse momento, é um momento de fazer muita pesquisa, sem dúvida nenhuma, mas é um momento de ler as pesquisas com muita crítica. Crítica construtiva, lógico, né? Uma crítica que quer dizer interpretação adequada daquela publicação. Acho que é isso. Ó, só elogio aqui para você, viu? Dizendo que você é maravilhosa. Isso a gente já sabe. Senão ela não estaria aqui, com certeza. Muito obrigada, viu, Karen? A gente tem certeza que você vai conseguir amplificar tudo isso que você tem feito para esse público ainda de clínico geral, que essas pessoas precisam muito, mesmo sem especialidade, esse pessoal precisa muito ter esse contato com a melhor evidência, né? E eu gosto muito do caipira, né? Eu sou paulistana, mas eu admiro muito o interior do Brasil. E eu outro dia postei no nosso grupo que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então eu não tenho dúvida que todo mundo que estiver junto desse time todo vai conseguir aprender bastante, vai conseguir fechar o ano. A nossa intenção é fechar o ano de 2020 com evidência científica, com assunto sério, com pessoas que sabem e estudam o que estão falando, e sempre pautado em evidência, e não porque tem uma empresa que pagou a pesquisa ou porque tem alguém pagando, né? Isso é uma coisa que eu critico bastante. Você, eu tenho certeza que também. É complicado, né? Acho que sempre é complicado. Eu acho que, assim, relações com empresas não são proibitivas e não são... Claro que não. Lógico que não. Ao contrário. E, na verdade, elas devem vir justamente para poder ajudar o pesquisador a poder traçar esse caminho. Claro. Eu não sei se no Brasil a gente tem aí pesquisadores que estão vinculados a empresas, que não seja de uma forma adequada, diria. Eu não conheço realmente. Mas eu acho que todo mundo tem que ter esse critério na hora de ler qualquer coisa que seja publicada. Pode ser por mim, pode ser pelo Papa da biossegurança, sim, não importa, por qualquer um. Então, acho que todo mundo aqui tem o crivo da sociedade para poder ajudar esse pesquisador também a traçar um caminho mais adequado, se for o caso. Eu queria te fazer uma pergunta que eu nem combinei com você. Você tem visto, você leu alguma coisa a respeito dos íons de prata, Karen? Você tem visto alguma coisa? Eu li algumas coisas, mas eu não li publicações. Eu estou sendo super honesta. Eu não li papers, eu não li
trabalhos publicados em revistas científicas. Isso eu não li. Eu li notícias em jornais normais, né, Sim, corriqueiros. Eu não li pesquisa. E isso me incomoda, porque também. eu não consigo achar as pesquisas. Na verdade, é por isso. Porque eu fui atrás, tentando achar as pesquisas. E quando um negócio é super viável, seguro, importante cientificamente, acho que uma das primeiras coisas que os pesquisadores fazem, uma não, a primeira coisa que os pesquisadores fazem é publicar isso numa revista que seja de cunho científico e que tenha relevância internacional. Credibilidade. É, Eu não vi credibilidade. isso, por isso que eu queria te É, perguntar, porque eu sei que você anda fuçando tudo isso é, e tentando esclarecer, e eu recebo todos os dias uma série de propagandas e textos e é. tal, e a gente não tem o que falar. Se não tem nada científico, se não tem robusto, né? Porque às vezes é científico e não é robusto também. Você sabe, eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que me manda ensaios que foram feitos em algumas universidades, inclusive, e os ensaios são perfeitos. Mas veja, o maior problema dos ensaios é o objetivo. E aí, quando a pessoa que pede para o pesquisador fazer um ensaio não diz o objetivo, o pesquisador faz um ensaio genérico. Sim, E o resultado não quer dizer que responda à pergunta inicial. exatamente. Exatamente. Isso é um grande problema que eu tenho visto e que tenho recebido Não vários só de e-mails, aventais, né? Como de máscaras, de de prata. tudo, de tudo, de tudo. Ai, olha, o fulano aqui dessa faculdade super renomada disse que isso daqui é bom, ou é antiviral. Ah, mas vamos então olhar o que ele avaliou. O que ele avaliou, você não fez uma pergunta para ele. Então, ele avaliou uma coisa genérica que não quer dizer que é antiviral para as pessoas. Quer dizer só que tem um nível de segurança adequado, por exemplo. Exatamente. E o que Exatamente. não... Então, isso é bem complicado. É. Isso. É bem complicado. Outro dia eu recebi também um equipamento, vários, né? Mas um deles foi um trabalho de um pesquisador junto a uma empresa de um filtrador de ar. Eu peguei e mandei para o Lúcio, porque eu sei que o Lúcio é o papa da engenharia clínica hospitalar e tal. E ele me respondeu exatamente isso. Ele falou que pode ser, que até tenha uma eficácia, só que aquilo que estava ali dos parâmetros de engenharia que eu não entendo nada, ele falou que não dizia nada. Não dizia nada. Estava envelopado de uma maneira, né? Com papel de presente lindo, mas não tinha exatamente a resposta à Validade. pergunta. A É, resposta à pergunta que o pesquisador precisa ter, é isso mesmo. Isso né? um grande, é o maior problema que a gente tem hoje em dia. Um monte de gente pedindo para diversos laboratórios fazerem análises, mas as pessoas que pedem para o laboratório fazer a análise não dizem exatamente o que querem. Exatamente, é isso. E aí, mesmo que digam, às vezes, exatamente o que querem, talvez o laboratório não saiba exatamente como fazer, se trata, por exemplo, de, sei lá, boca, bochecho, por exemplo, vai, que a Uhum. gente tem um vírus replicando. Então, tem laboratórios que não sabem, talvez, avaliar esse tipo de situação. Então, a gente tem aí uma quantidade aí grande de variáveis, eu diria, e Sim. que não têm sido colocadas na equação para poder chegar, né, num resultado fidedigno. E o que que você acha? Estou fazendo uma live aqui, porque é óbvio que você tem muita experiência com essa parte de pesquisa. O que que você acha que essa pandemia trouxe para o dentista comum, clínico, que nem tem especialidade ou que tem e nunca mais voltou para a faculdade ou para os cursos?
enxerga de ciência nesse momento? Sabe o que eu não sei te dizer? Enxerga de ciência, eu não sei te dizer, porque eu acho que a população, de uma forma geral, está passando por uma fase muito negacionista, eu diria, ou negacional, não sei como nem me colocar. As pessoas negam muito a ciência. E talvez neguem porque a gente se coloca mal, né? A gente Sim. transmite mal a informação. Eu não sei o que o dentista clínico está absorvendo disso tudo. Eu gostaria, inclusive, de saber. Não sei. Mas eu imagino que talvez possa ser a mesma coisa que a gente transmitiu quando da pandemia de HIV/AIDS. Eu Sim. espero que seja a mesma coisa. Se for a mesma coisa, eu estou feliz. Vai mudar bastante. Radical. Vai. Radical eu não digo, mas vai mudar bastante. Mas Então, vai mudar. vai mudar para a maioria. Então, eu acho que vai trazer um benefício importante. A pandemia de HIV/AIDS trouxe uma mudança importante para o dentista, acho que para as pessoas de saúde de uma forma geral, mas particularmente para o dentista, que tinha que lidar com muito fluido e todos os fluidos eram potencialmente contaminantes, mas particularmente o sangue naturalmente. Nesse Uhum. momento, a gente tem que lidar com exalação de ar, né? Que é muito mais Intangível, né? O preocupante. ar é intangível. Aí fica um negócio complicado. É. Eu acho, Então, a minha opinião pessoal nessa fase toda é que a gente conseguiu trazer para um olhar mais atento muitos dentistas que há muito não tinham o hábito de ler e o hábito de procurar evidência. Não todos, claro, mas eu acho que a gente conseguiu trazer, talvez por medo, por receio, por desconhecimento, a necessidade de olhar o que se tinha de mais seguro, ou o que se tinha de mais adequado para que ele pudesse voltar a trabalhar, já que ele precisa sobreviver da profissão dele. Eu acho que nesse ponto, se tem alguma coisa positiva, porque essa pandemia é um horror, né, de desemprego, de tudo, é que essas pessoas que estavam longe dessas evidências e que tinham, de uma certa forma, se acomodado dentro do seu consultório, com a sua clínica, até os próprios especialistas nas suas áreas acabaram eventualmente se afastando um pouco desses trabalhos, dessas publicações que a gente gosta tanto de ler. Eu acho que nesse momento as pessoas pelo menos estão com a anteninha um pouco mais ligada. concordo muito. Né? Eu Concordo acho. muito. E uma outra coisa que outro dia me falaram, a gente até conversou na ligação que eu fiz o convite, é que as pessoas tendem a repetir uma frase que eu discordo totalmente, e você também discordou, que nós estamos todos no mesmo barco. Nós não estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos numa grande tempestade. Só que tem pessoas que estão no iate, tem pessoas que estão num saveiro, tem pessoas que estão em cima de uma porta que está boiando, outras estão se agarrando com um tronco, outras que estão naquele transatlântico que tem primeira, segunda e terceira classe. Agora, definitivamente, nós não estamos no mesmo barco, porque tem pessoas que não conseguem, até os próprios dentistas, por exemplo, que trabalham com convênio, ficou muito complicado, né, Karen? Tomar Sim, todas essas medidas que já eram necessárias e agora são mais que sim. necessárias. Não, a gente nunca esteve no mesmo barco para nenhuma situação na vida, porque é uma característica da nossa sociedade, infelizmente. E a Igual, gente né? é uma característica da nossa sociedade. E quanto antes a gente entender que a gente não está no mesmo barco, antes a gente consegue mudar essas grandes Exatamente. diferenças que são avassaladoras e que são fomentadoras de grandes epidemias, inclusive, Sim. né? Então, eu acho que quanto antes a gente entender isso, melhor para mim, para você e para todo Sim. mundo, né? Sim. A ideia de, por exemplo, chamar
pessoas para falar do que a gente pode adequar para a universidade, para os cursos de especialização e para o serviço público, é exatamente porque nós não estamos no mesmo barco. Você não vai querer pegar um consultório particular classe A e B e fazer um protocolo que uma faculdade pública que atende centenas de pessoas, ou atendia antes centenas de pessoas por dia. Né? E aí é difícil abrir isso, porque chega num crivo, num ponto que ali não dá para fazer. E se não tem espaço, estrutura e dinheiro, fica complicado. Então, é mais uma situação que corrobora para que a gente concorde que realmente nós não estamos no mesmo barco. Quem é rico continua mais protegido, quem é pobre continua mais vulnerável. E é isso. E é por isso que hoje tem muita gente, né, muita gente importante, dizendo que o que a gente vive nem é uma pandemia. Nesse momento é uma sindemia, porque está atingindo os menos favorecidos, os que têm maiores dificuldades. Porque quem tem maiores condições, quem tem maiores benesses, se sai muito melhor, naturalmente. Com certeza. A gente vê uma pessoa assim que tem acima dos 70 anos de idade, 70 anos de idade, como é o presidente dos Estados Unidos, que é obeso, que tem uma condição clínica que teoricamente seria favorável para um desfecho pior, conseguir uma evolução muito melhor da doença. Mas ele tinha o melhor dos mundos, né? A mão dele. Porque ele tinha a tecnologia ele e a medicina melhor do mundo, óbvio. Ele tem acesso a coisas que o meu colega que está aqui do lado, né, que mora aqui na favela do Rio Pequeno, não vai ter. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a entender que grandes diferenças não são benéficas para ninguém. Nunca, nunca. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Partindo desse pressuposto das grandes diferenças, eu queria até deixar aqui, aproveitar esse nosso assunto, de que muitos dentistas, assim, centenas de dentistas que me acompanham, falavam muito que queria fazer um curso, mas que nem estava atendendo e não tinha condições financeiras. Porque eu acho que isso impactou mesmo. Porque além de você não ter dinheiro, você ainda tem que pagar um curso para aprender. Então, a ideia de se fazer esse meeting, a gente está com apoio e ajuda de algumas empresas, é deixar assim, para não fazer de graça, porque você sabe que de graça a gente organiza para X pessoas e vem um terço de X pessoas, porque é de graça. Então, só não vai fazer quem não quer, não pelo valor, porque é um valor ínfimo. Eu espero que todo mundo consiga participar, vai ser muito bom. Muito obrigada, viu, Karen? Eu que te agradeço, Luzi. Agradeço muito o seu convite, agradeço muito esse papo com você. Para a Prof. Karen. Agradeço muito a vocês todos também, Imagina. Que estão me vendo e que estão sendo tão generosos com esses elogios. Muito obrigada mesmo. Tem gente que te chama de Queca, é isso? Não. Ah, você já tem apelido aqui. Tá vendo? Ou eu peguei errado aqui. Pode ser. Obrigada, viu? Obrigada, Luzi. Obrigada, até mais. Até. Tchau. Tchau, beijo. Ai, que ótimo, né? Eu vou chamar uma pessoa aqui que já é expert em live e que está nessa onda de biossegurança há muito tempo também. Participou. Oiê! Tudo bom? Nossa, tudo que batom lindo! Uma live informal, mas eu resolvi passar o batom, que todo mundo merece uma boca bem delineada. Tudo bem? Bom, Tudo, deixa eu apresentar para quem não conhece a doutora Mônica Romero. Já trabalha com biossegurança na odontologia há muito tempo, há muitos anos. Ela foi uma das nossas palestrantes no primeiro meeting. Inclusive, coitados, eles tiveram que dobrar, lembra? A gente ia fazer uma sala Foi. nem
Aí apareceu Foi, tanta gente, eu pedi, eles gentilmente deram 2 palestras em horários diferentes no mesmo dia. foi. E apesar de fazer 7 anos, foi uma surpresa aquele número de pessoas só para biossegurança, né, Mônica? Foi, foi volumoso, né? Foi muito legal. Principalmente, a minha palestra, por exemplo, era de motivação, né? Você só me dá palestra com temas muito capciosos, assim. Então, realmente foi impressionante, né? Porque ninguém saía e ninguém ia embora e foi chegando gente, foi chegando gente, foi muito Até a legal. sala menor ficou lotada, teve que pôr Ficou cadeira a mais, lotado, lembra? ficou lotada, foi muito legal. Tem gente mandando beijos para você aqui. A Fê, de Floripa, Fê, obrigada. Eu não marquei essa live com antecedência, mas muita gente vai ver, mais de 2.000 pessoas vão ver essa live. Eu gostaria aqui de público agradecer a gentileza da Mônica em estar com a gente no meeting, em trazer esse assunto que não é simples, né, abordar esse assunto, porque as pessoas, Mônica, às vezes se encostam ou se aproveitam dessa coisa do valor, ou até por uma ignorância, falta de informação, porque sempre teve, e falam, não, mas eu não vou fazer, eu não tenho condição de fazer. Isso. Esse tema foi muito, muito legal, assim, porque, na verdade, as pessoas, elas esquecem onde elas estão, né? Eu acho que nós, cirurgiões dentistas, eu faço clínica, né? Eu tenho consultório, mas a gente tem que estar disposto a um investimento, né? A gente é uma profissão, nós somos envolvidos com equipamentos novos, a gente tem que se reciclar com cursos. Isso sempre foi uma coisa muito importante. Mas quando as pessoas montaram o consultório, elas não tinham uma assessoria, né? Acho que não tem aquela coisa assim de ter um profissional, que é o que você faz, que é o que eu faço, né, há mais de 25 anos, quase 30 já, a gente perde as contas, mas são quase 30 anos que a gente trabalha com isso, mas as pessoas esquecem, né, de fazer umas pequenas contas sobre o que investir, no que investir, em cursos de qualidade, em equipamentos de qualidade, e aí as pessoas confundem o gasto com o valor das coisas. Investimento, né? E é um investimento, quer dizer, você investir num equipamento que é caro e que vai durar a vida inteira, né, é uma coisa, porque você tem que diluir esse valor, né? Você ter um material de embalagem, né, de um processamento para o material que vai ter condições de você ter um processo adequado, também é um investimento, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas coisas, e agora a gente teve, a Janaína falando, minha dentista, eu trato de muito dentista, né? Eu Ela trato da senta cara, sem inclusive, chorar. é, sem chorar, a Janaína não chorou quando sentou, porque estava quase ameaçando, mas não chorou. Eu trato de muitos dentistas, né? Então, assim, é importante também ter Claro. esse cuidado, mas agora a gente tem que fazer os investimentos com os equipamentos, com a renovação de ar, né? Saber que equipamento você compra, né? Então, assim, é importante você saber aonde investe. E aí, quando eu fui chamada para fazer essa palestra, a primeira vez que eu fiz, num meeting, foi impressionante, porque até eu me impressionei, porque eu nunca fiz essa conta, né, assim, tão especificamente, e eu fiquei impressionada com o ridículo né, o investimento que você tem que fazer para ter qualidade no seu consultório. Então, eu vi você conversando com a Karen, né, que é minha amiga há 200 anos, nem sei quantos anos que nós somos amigos, fizemos faculdade juntas, mas as pessoas confundem, né? Mesmo nós não estamos num barco, ninguém nasceu rico, né? Ninguém nasceu rico. Eu não tenho nem pai dentista, nem mãe dentista, eu não tenho nada. Mas a gente tem que focar, né, para conseguir fazer o nosso melhor. Não importa em que situação você tenha, né? Que qualidade, né? Que condição econômica você tem. Mas você fazer o seu melhor é extremamente importante. E o que eu vejo hoje em dia são 2 tipos de dentistas, né? Independente do nível, né, de classe dentro, né, da odontologia, mas o dentista que realmente acredita que a gente precisa fazer alguma coisa e que a biossegurança ela faz parte assim de
Na hora que você abre a porta do seu consultório, já devia ter um plano lá dentro para a execução desses processos com qualidade. E a gente vê dentistas de nível AAA que Nem não aí, fazem nada, nem que não aí. fazem nada. Então, A não é uma grana, questão financeira, né? A gente estava até comentando sobre isso, né? Sobre os dentistas que estão. Deixa eu ajeitar aqui, que isso aqui está ficando ruim. Professores, né? Que a eu gente queria te estava perguntar comentando. em relação a isso. É, É, você tem acompanhado, né, essa enxurrada de posts de pessoas que estão dando cursos nos seus centros de estudos ou até nos seus consultórios que são adaptados para cursos, enfim. Isso no exterior é uma loucura, só acontece aqui no Brasil, né? Mas, enfim, não é. estamos criticando isso. E o que você acha? Que impacto que isso causa, Mônica? Você acha que isso mais arrasta a gente para o negacionismo ou você acha que isso causa espanto? Se for analisar pela minha ótica, é espantoso, né? É Sim, mas espantoso que no com tanto. dentista que comum, no clínico geral que segue, esses caras têm 100, 150 mil seguidores, dentistas de verdade. O que você acha? Eu acho que cria aquela coisa do super-herói, né? Se seu super-herói não está paramentado, eu também não preciso, né? E a gente está vendo os resultados disso, com informações bem importantes sobre contaminação de muitos dentistas contaminados após os cursos, né? Após esses encontros, vamos chamar assim, né? E, sem nenhuma proteção, indo a lugares fechados, passando o dia inteiro estudando em laboratório, sem trocar uma máscara, sem uma renovação de ar, né? E ganhando muito dinheiro, né? Então a valorização, os valores são muito diferentes. Eu acho que o que pauta o ser humano são os valores. E você não ter valor nessa hora de pandemia realmente vai ser um problema, né? Então fica difícil, né? Hoje, agora há pouco, eu não sei se eu te mandei pelo direct, mas eu mandei para algumas pessoas que estavam lá Eu vi o depoimento, Você né? viu? Vi, Porque parece impressionante. que nós estamos mentindo, Mônica. Parece que a gente está inventando para criar uma necessidade. O depoimento de uma seguidora minha, aquela moça não tem 40 anos, né, Mônica? Não, não tem, não 35 tem. anos, com uma Por aí. dificuldade na fala, agradecendo os pacientes que tinham rezado muito por ela, porque ela teve um AVC no curso da doença, da Covid que ela pegou. E não É uma tinha doença. nenhuma comorbidade, viu? Então aí É isso que é você impressionante, fica. né? É uma doença tão nova e com tantas variáveis, não existe uma sequência lógica para essa doença, né? Então a gente vê os obesos, velhinhos, saindo do hospital felizes Exatamente. depois da doença e vê jovens como essa moça saindo debilitadas. E a gente sabe que o pós da doença, né, ele é muito complicado. Muito. Né? Então, no começo, as pessoas ficavam falando, deixa eu pegar a doença rápido, que aí eu fico livre. Ouvimos muito Como disso, se e fosse isso é um cachumba, absurdo. É, né? isso é impressionante, porque não é por aí o raciocínio. Né? Eu Ele teve não, a ele não Lúcia existe. também, a Lúcia falou que ficou chocada, porque ela fala de uma maneira tão complicada que Fala. eu pensei que ela tivesse algum problema, mas ela ficou com um problema por conta Ela disso. ficou com um problema, ela ficou. E aí ela é dentista. E aí, como que ela faz para trabalhar? Pois é, pois é. Como que está a motricidade? Eu Pois é, assisti. A vantagem da pandemia é sempre trazer para a gente as renovações, né? A gente teve que se reinventar fazendo lives, fazendo cursos online. A sim, gente aprendeu muita coisa do digital, do mundo digital, que o dentista nem sim. sabia. Eu frequentei um seminário de engenharia, a gente estava falando do Lúcio Flávio, o Lúcio Flávio que botou essa bioquinha, né? Eu frequentei um seminário de 2 dias de engenharia nos Estados Unidos, né? Obviamente online, e a assistente social terminou os 2 dias dizendo que a pandemia vai trazer muitas endemias. Pois Então, é. os toques,
os toques, os distúrbios psiquiátricos, as depressões. E o 2021 vai ser um ano muito complicado, onde vão aflorar todos os problemas psiquiátricos e mais ainda os dentistas que já são entre os top 5, né, de doenças psiquiátricas, de suicidas, de alcoólatras, e a gente vai ter um problema muito sério. Então, quando a gente fala do controle de infecção, ele é muito mais amplo, Muito. né? Ele não é uma técnica, ele é um conceito mesmo, e que é inerente à prática odontológica, né? Inerente à Então, prática da saúde, né? você entendeu? Então, exatamente. E aí a gente vê essa moçada, que nem a Janaína tá pondo aqui, indo pra balada, sem máscara. Meu, Praia. fica Uma muito barraca do difícil, lado né? da outra, todo mundo apinhado. Enfim. É, Mônica, muito obrigada. Eu vou ver se eu consigo imagina, ainda chamar ou a Maria Cláudia ou o Fabinho, que eles tinham meio que confirmado comigo previamente. Muito obrigada. eu que Tenho agradeço. certeza que você vai contribuir muito. Muito E obrigada pelo tomara que a gente convite. consiga, imagina, que a gente consiga atrair pessoas que ainda não estão conscientizadas, porque a intenção é essa. É sair um É, pouco da bolha, né? É ajudar essas pessoas que já estão acompanhando a gente, fazendo o curso, a ter uma outra visão, porque serão várias pessoas que vão falar de assuntos todos confluentes, e essas pessoas que falam, eu não vou fazer não, porque eu não vou gastar dinheiro com isso. Então, eu acho que disso não vai ter desculpa. Muito não, com obrigada, certeza não. Mônica. Eu que agradeço. Obrigada, Um gente. beijo e se cuide. Você também. Tchau. Hoje tá legal, hoje a gente está conseguindo. Agora eu vou chamar uma querida amiga que é do Rio de Janeiro. Ela é do interior do Rio. Oi! Oi, Luziane, querida, que Tudo prazer bom? falar com você. Boa Deu noite a tempo? todos. Deu Deu tempo? tempo. Ainda tô com marca de máscara ainda, tentando tirar a marca de máscara que eu atendi até quase 8. Hoje foi corrido. Mas tá linda como sempre. Ah, obrigada. Você que tá ótima, sempre linda. Imagina, obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora Maria Cláudia, ela, apesar também de trabalhar na parte clínica, ela trabalha no hospital, ela é bucomaxilo, né, Cláudia? Isso. Ela faz muita coisa, gente, inclusive biossegurança. Ela faz harmonização orofacial, ela faz Sou bucomaxilo, implantodontista é também. implantodontista. Então, se você estiver no interior do Rio, pode indicar que é excelente. E nos últimos anos ela tem se dedicado e se interessado muito por biossegurança. E a gente gostaria de ampliar um pouco essa abordagem que ficou muito em cima de EPI, né, Cláudia? EPI, Exato. em cima da vacina, do ar, da troca de ar, que é super importante. E existe um assunto que eu acho que a Cláudia vai desenvolver super bem, até porque a gente já conversou anteriormente, que é a parte de resíduos e gerenciamento de resíduos no consultório e na clínica. E eu queria que você falasse um pouquinho. Isso, é uma parte muito importante que muitas vezes ela fica, a pessoa, o profissional acaba não dando a importância devida a isso. E é uma responsabilidade muito grande que a gente tem com todos os resíduos que a gente gera, os resíduos químicos, os resíduos biológicos, separar isso tudo do lixo comum, você saber diferenciar isso tudo muito bem. Entendeu? Sempre estar atenta à orientação em relação aos produtos químicos, em relação ao descarte desses produtos químicos, porque temos um compromisso imenso com a natureza, todos precisamos ter, né, essa Mais do que nunca, né, responsabilidade, Cláudia? mais do que Mais do que nunca. nunca. Agora, então, que a gente está gerando mais resíduos ainda, isso é uma grande preocupação para todo mundo, sem dúvida. É uma angústia para todos, todas as pessoas que são conscientes, né? Assim, é uma angústia. Mas a gente está atravessando uma situação que a gente fica assim, é difícil, não tem como, né, não gerar esses resíduos todos, né? Então, assim, saber a importância de você diferenciar, de você saber o tipo de cada resíduo, qual é o tratamento que precisa ser dado,
qual é o acondicionamento, Você sabe que tem conhecer o pessoas plano, né, de que nunca ouviram gerenciamento. falar sobre isso. Tem Eu sei, dentistas que eu nunca sei. ouviram falar que é necessário, que isso está na lei. Nem sabem. Não sabem, não sabem. E a responsabilidade ela é totalmente do profissional, entendeu? Então, ele é o chefe da equipe, então ele precisa ter esse conhecimento para orientar o seu auxiliar, né? Para que ele tenha a proteção adequada, né? De saber como ele vai fazer aquele descarte, o quanto é importante você ter aquele container em um local que não seja úmido, num local que seja ao alcance. Você tem que estar com aquilo ao alcance da altura dos seus olhos, justamente para você não ter nenhum tipo de acidente, entendeu? Então você precisa, Não conta muito, não. entendeu? Você precisa, é muita Não coisa. A gente fala acaba muito, se, não. isso, a gente vai ter muito assunto. A gente vai ter muito assunto. Vai ser A muito bom. Eu fiquei professora muito Cláudia vai feliz. ficar Fiquei muito 40 feliz minutos. com o seu convite, muito feliz mesmo. Eu também estou bastante Uma feliz honra. de você estar conosco, e a professora Cláudia vai ficar 40 minutos se dedicando a esse assunto. Eu acho que vai tirar muita dúvida. A gente vai deixar para o final, Cláudia, uns 10 minutinhos, apesar de ser muita gente. A gente vai ter uma pessoa ou duas na minha equipe que vai tabular as perguntas e passar para o ministrador, para que a gente possa, pelo menos, pensar a maior concentração de perguntas, para não ficar só uma palestra, para ficar algo que você possa responder, pelo menos algumas perguntas. Eu acho que Isso, vai ser dinâmico, vai ser bem legal, bem não é nada legal. gravado, né? Não vai ser aquela aula que você grava e faz uma mesa redonda, que eu acho interessante também, mas eu gosto do olho no olho. Eu gosto É disso muito aqui. bom, eu também Eu gosto gosto disso muito. aqui. Eu acho que nada, só o presencial para substituir isso. Mas é diferente você ver uma aula da doutora Cláudia gravada e a doutora Cláudia lá falando na hora e respondendo perguntas no final. É bem diferente, né, Com Cláudia? certeza, com certeza. Eu gosto muito desse formato, sabe? Esse formato é bem, acho que é mais descontraído e as Sim, pessoas participam, eu acho bem sim, legal, bem sim. interessante. As pessoas têm que se programar, lógico, né? A gente Claro, tem há mais de claro. um mês e meio. Vai ser no sábado depois do segundo turno, para não ter esse tipo de problema de ter que viajar pela eleição, Isso. ou no meio de um feriado. Aí falaram, mas dezembro é happy hour. Eu falei, não, não pode ser happy hour. Não, não, a pandemia não Dezembro acabou. Não não, pode ser acabou, um não mês que podemos você tenha ainda. muito trabalho, né? Tenha que entregar muito serviço, aí tudo bem. Agora, época de churrasco ou Não, ainda reuniões não. com aqueles grupos que a gente tem, o grupo da faculdade, o grupo da especialização, o grupo dos alunos, né? O grupo do TDT. Exato, A gente vai fazer tudo isso online, né, Cláudia? exato, com certeza. É necessário, Luziane, é necessário. Né? É Mas eu estou preciso que as muito pessoas. feliz. Eu mostrei para pouquíssimas pessoas. Você viu que eu liberei no nosso grupo do Meeting na última hora para fazer assim um super suspense, que nem vocês sabiam todos os temas, Não, não. mas o pessoal amou todos os temas. E eu acho que a gente conseguiu fechar, Cláudia. Não, Acho que não está faltando nada. a seleção não podia ser melhor de temas, Luziane. Você foi Não assim, só dos temas, né? e de todas as pessoas tão queridas, né, tão capazes. Eu fiquei muito feliz de estar incluída nesse grupo seleto, entendeu? Fiquei Com feliz, muito certeza. É feliz. lógico que ficou muita gente de Eu fora. sei, porque o tempo também não dá para Mas incluir não todo tem, mundo, né? eu acho que 2 dias fica muito cansativo, né? Estão É. perguntando como participar. Na bio do meu Instagram tem um link. Esse link vai direto para o site, tem todas as informações lá, tá bom? Claudinha, muito obrigada. Eu que agradeço, Luziane, um prazer Já muito faz parte da grande. família do Meeting. É a Muito primeira vez de obrigada. muitas, se Deus quiser. Obrigada, muito obrigada, obrigada a todos pelo interesse. Esse é um assunto Todo muito mundo só te importante. elogiando aqui, Cláudia. Obrigada, obrigada, Luziane. Obrigada a você. Um Um beijo. Se beijo cuide. grande, um beijo para Tchau. todos. Tchau.
Vamos ver se eu consigo chamar mais alguém. Deixa eu ver se eu consigo chamar mais alguém. Será que a Liliana tá aí? Quem mais? Eu não sei se o Fábio consegue entrar. São pessoas que tinham meio que me confirmado. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer muito a esses professores que vão doar o seu tempo para falar o que eles mais gostam, para, de novo, reunir pessoas que querem aprender. E, a partir de agora, a gente vai continuar com algumas dicas durante a semana. E, de novo, para quem tiver interesse, vai no link que está na bio do meu Instagram, vai cair direto lá no site e vai ter um susto, tá? Porque é um valor bem simbólico, onde você vai ter 8 horas e com um certificado, inclusive, da Alapos, que é uma entidade registrada no CRO. Cada certificado é registrado num livro, tem um número diferenciado. É como se fossem esses cursos que nós estamos dando para 25, 26 pessoas. Vocês terão um certificado que é válido e que tem registro numa entidade que tem registro no CRO, CFO. Estou muito feliz. A gente está trabalhando muito para trazer para vocês muita coisa, além do conteúdo. Você pode sair com um equipamento portátil de aspiração de aerossol, você pode sair com uma autoclave, você pode sair com uma cesta de produtos, com um curso, com uma consultoria de brinde ainda, como sorteio, que a gente vai ter vários sorteios ao final do nosso meeting. E mais importante que isso é o conhecimento que cada um vai levar. Eu acho que a gente consegue fechar o nosso ano com conhecimento atualizado. Até lá nós temos mais novidades, com certeza. Em 1 mês e meio acontece muita coisa. E com certeza a gente já tem aí uma ideia de mais ou menos quando sai essa vacina. Em 5 de dezembro a gente já vai ter uma noção se vamos ter que esperar mais de meio ano ou 1 ano. E de repente a gente tem boas notícias já. Eu queria saber se a gente está com alguém aqui. Acho que não, eles não estão. Deixa eu ver aqui se o Fábio está. Não. Não está. Não está. Mônica está aqui, já veio. Acho que o Fábio não entrou. Deixa eu ver se o Fábio está aqui. A gente conversa. Ele vai falar de universidades, que é super importante. Super importante. Eu enviei uma solicitação, mas eu não sei se ele está aqui na nossa live. Acho que tá. Vamos lá. Estou aguardando ele aqui. A gente ainda tem alguns minutinhos. Se ele não conseguir entrar, a gente vai fazer uma ou 2 lives com os professores para vocês conhecerem os outros professores, tá? Por enquanto, eu só tenho que agradecer a credibilidade, a confiança de todos vocês, agradecer a participação de todos, dizer para vocês que a gente está muito feliz em conseguir reunir tanta gente boa para falar sobre assuntos tão importantes e vamos tocando o barco, né? Cada um no seu barco, todos na tempestade, e a gente vai conseguir com certeza sair esse ano um pouco melhor do que a gente imaginou que pudesse sair, né? Estou bastante animada com que a gente consiga conscientizar esses colegas que estão aí se vulnerando. Eu fiquei muito preocupada mesmo com essa colega que é uma seguidora nossa, que fez hoje um depoimento de agradecimento para as pessoas que têm rezado por ela e tal. Vou contar uma coisa para vocês que eu não contei até hoje para ninguém, só os muito chegados sabem. A minha mãe e a minha família toda pegou Covid no interior. Eu passei aí uns 15 dias bem complicados, né? A minha nora é médica, acabou levando para o meu filho, isso acontece mesmo, e 7 pessoas ficaram contaminadas. Todos saíram já, minha mãe tem uma sequela pulmonar, 72 anos, tem uma série de comorbidades, mas está seguindo, né? Meu padrasto, ela, minha irmã, os meus 2 sobrinhos, o meu filho e a minha nora. Todo mundo com Covid.
e a gente aqui em São Paulo morrendo de medo. Então a gente passou por uma situação bastante complexa. Eu não quis colocar isso a público e agora, graças a Deus, passou, tudo passou e a gente está muito agradecido em estar todo mundo vivo, né? A inscrição é no site, mas o link do site, estão perguntando aqui, está na bio do meu Instagram. Nesse mesmo Instagram, lá na bio, que estava o endereço do Telegram, a gente tirou e já está na bio do Instagram. Muito obrigada. Eu acho que eu já vou finalizar. Já deve estar acabando aqui, já deveria ter acabado. Eles estão dando um pouco mais de tempo para a gente. Muito obrigada. Cuidem-se, cuidem-se, cuidem-se todos, por favor. Tá? Não brinquem com esse vírus, é muito sério e o melhor é que você não adquira. Se já adquiriu, dê graças a Deus que você conseguiu sair e tomara que sem sequelas, tá? Estão perguntando da minha mãe, ela tem uma sequela ainda, não é grave, mas é uma sequela nos 2 pulmões, 20% de um, 15% do outro. Ainda bem que não é fumante, não é asmática, então aos poucos eu acho que ela vai se recuperando. Mas é isso. Eles estão naquela região que foi a última a sair do vermelho, né? Que é a região de Franca, Ribeirão Preto. A gente fica muito preocupado. Nós perdemos alguns amigos, perdemos colegas de profissão, perdemos médicos, biomédicos, dentistas. E, de novo, gente, eu vou ser repetitiva e chata. Quando caíram aqueles aviões, ou aquele avião da TAM, depois um outro, lá atrás, a gente ficou em super comoção, lembra? Porque morreram mais de 150 pessoas. Nós estamos hoje numa situação como se fosse 2 Boeings por dia, ou seja, morrendo mais de 500, 600 pessoas por dia. Isso não é brincadeira, isso não é mentira, não é fake news, não é coisa da Globo. Tem gente morrendo nesse número por dia ainda. Então, por favor, sinceramente, eu gostaria muito que vocês levassem a sério esses números e se cuidassem. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos. Lúcia, você não me escapa da próxima live. Um beijo, viu, gente? Muito obrigada. E, de novo, se você quer informações sobre o meeting, está na nossa bio e você entra lá. Você entra direto no site da Biológica, que tem um link já direto que a Marina deixou prontinho para vocês. Muito obrigada, boa noite e se cuidem. A gente precisa se cuidar. Se a gente não se cuida, a gente não tem como cuidar dos outros e nem do outro. Um grande beijo, boa semana a todos. Tchau, tchau.